Vemos você contando essa experiência de que ia a diferentes escritórios. Me surge a pergunta de como era uma semana na sua vida, nesse 8º ano com mais de 1500 pessoas entre cargos. Conta-nos tudo desde a segunda-feira de manhã. A que horas você acordava e onde estava trabalhando? Quantos voos tinha que pegar? Quantas chamadas de Zoom? E como nessas chamadas de Zoom havia 3000 pessoas? Como era tudo isso? Olha, eu acho que a primeira coisa à qual tive que me acostumar foram os fusos horários. Quer dizer, houve um dia que cometi um erro, estava falando com a equipe do Japão e disse a eles, olha, isso que vocês disseram está muito bem, por favor, enviem-me amanhã diretamente o que é o PowerPoint que estão fazendo e com isso voltamos a ter uma reunião muito rápida para verificar ideias e tal. Então me enviaram no dia seguinte esse PowerPoint e acho que eu não sabia é que a equipe japonesa estava várias horas à frente e o amanhã para eles significava ficar no escritório sem ter que ir para casa dormir. Então, dominar os fusos horários é muito importante. Você tem que jogar com isso. Ou seja, o que você tem que fazer é garantir que à noite você entre em contato com a equipe do Japão. Minha noite na Espanha, entre em contato com a equipe do Japão para dizer bom dia, como estão? Então eu começava a revisão dos temas que houvesse diretamente, começando por boa noite Japão, como estão? Boa tarde Singapura. Como vão em Zurique? Vocês foram almoçar? Tá. E terminava com bom dia, como estão Seattle ou como estão São Francisco. Então, o domínio dos fusos horários é crucial porque você desorganiza a organização no sentido de que aparece na hora errada, etc. Depois, o outro tema é que tinha que, por sanidade mental, estabelecer uma certa lógica. Ou seja, eu ia uma vez por mês aos Estados Unidos e 2 vezes por mês durante toda a semana a Londres. Meu escritório estava em Londres e o outro estava em Nova York, então mais ou menos tinha uma certa cadência, porque o que não posso fazer é estar 2 dias aqui e 1 dia lá. Certo, então mais ou menos estabelecia uma certa cadência e depois, evidentemente, havia semanas que eram um verdadeiro inferno por causa das viagens. Ou seja, eu me lembro de muitas vezes que chegava e aterrissava ao meio-dia de São Francisco tendo dormido no avião. Minha esposa vinha-me buscar, chegava em casa, tomava banho, brincava com as crianças e no dia seguinte ao meio-dia saía via Qatar e tinha que dar a volta ao mundo para o outro lado. Então, é um pouco o ritmo, mas como tudo, acabas por te organizar bem, porque no final o que dizes é ou eu organizo a minha agenda ou morro e estou aqui. E aqui você acordava em um dia normal? Depende de onde estivesse. Você não tem uma rotina? Depende de onde eu estivesse. Em São Francisco eu acordava em um horário diferente do que acordava na Espanha ou em Londres. Diferente. Então o que acontece? Por exemplo, quando eu ia a São Francisco não havia jantares de equipe, havia cafés da manhã de equipe. Por quê? Porque são 9 horas a menos. Se fazemos um jantar e fico lá até meia-noite, é como se estivesse jantando às 9 da noite aqui na Espanha. Então, o que eu fazia era organizá-lo de acordo com os fusos horários, buscando certa. Então, a que horas eu acordava quando estava em Nova York? Bem, se eu ia à academia, ia antes de começar a trabalhar. Mas você ia aos escritórios do Google, nessa cidade, ou ia ver clientes? Às 2. E você via literalmente claro, dependendo do escritório em que estava, por exemplo, chegava a Tóquio e encontrava outra decoração, outra cultura corporativa, diferente de criatividade. O escritório de Londres é diferente, o de Nova York é de São Francisco, o de Genebra é mais de programadores de Android, é completamente diferente, etc. Nossa, que bom. E como você se organizava? Porque me surge a curiosidade de um monte de tarefas, um monte de gente que tem que te entregar coisas. A viagem que você usava para se organizar, tanto o software quanto talvez um caderno, e também que tipo de sistemas ou hábitos você usava para organizar revisões semanais no futuro, o que é que você fazia? Ou seja, eu acredito no conceito de ciclos, não é? Ou seja, no final há coisas que acontecem uma vez por dia, há coisas que acontecem uma vez por semana, há coisas que acontecem uma vez a cada 15 dias, ao mês, a cada 3 meses, 6 meses ou uma vez por ano. Então, o que tento fazer é identificar quais são esses ciclos. E nesse sentido, o que faço é dizer, olha, às segundas-feiras, todas as segundas-feiras tenho chamada de vendas a nível mundial ou uma vez por mês, às quintas-feiras, mensalmente, tenho reunião do Comitê de Direção da Europa em Londres, e então com isso realmente você organiza um pouco o que é que a agenda. No Google, além disso, há uma norma não escrita, mas que funciona muito bem, que é se você não pode vir a uma reunião, não tem problema. Mas envia alguém e essa pessoa pode decidir por você, com o que você também não é obrigado a estar em absolutamente todas as reuniões. Então, havia reuniões que eu dizia, olha, infelizmente não posso, porque tenho uma visita ou tenho isso. Então você se organiza por ciclo e isso é o que mais ou menos define seu calendário.
E o que guiava a minha vida era meu calendário. Então você se organiza em função de que tipo de trabalhos tenho que fazer, que dias vou fazê-los e tento agrupar por natureza de trabalho e por dia. Ou seja, se eu tenho que fazer 3 PowerPoints, não coloco um na segunda-feira, outro na terça-feira e outro na quarta-feira. O que tento fazer é na quinta-feira colocá-los todos juntos e fico trabalhando em casa ou fico trabalhando no escritório, em uma sala de reuniões que reservei durante todo o dia para poder trabalhar. Mas dito isso, o meu trabalho era pouco de PowerPoints, era muito de relações, então era mais uma questão de agenda. Quem foi o seu maior mentor? Meu maior mentor tem sido uma mistura de muitas pessoas, dependendo do momento e das circunstâncias. Por exemplo, eu tenho como mentor o Sérgio, tenho como mentor um amigo meu que foi meu primeiro chefe na McKinsey, a consultora, e com quem continuo tendo amizade. Tenho como mentor essa pessoa que mencionei inicialmente, que saiu da McKinsey para trabalhar na internet e que agora é reitor do IE, etc, etc. Então, dependendo das circunstâncias, tenho mentores diferentes e o que faço é tentar absorver de muita gente. Dito isso, meus mentores realmente são as pessoas com quem vou interagindo e conversando no dia a dia. Neste momento, meus mentores, por 2 ou 3 perguntas que vocês me fizeram, que me estão fazendo pensar em paralelo, são vocês. Isso também diz Sérgio, que me parece muito legal viver a vida com uma atitude de aprendiz, não de mestre, não é? Sim, uma atitude de aprendiz permanente. Ou seja, houve um par de perguntas que vocês me fizeram, que é como no caminho de volta, tenho que pensar nelas porque estou respondendo isso e é o que penso. Mas acredito que essa resposta pode ser enriquecida e pode-me trazer algo com o que vocês dois são mentores agora mesmo. Não. E depois, a nível de clientes, porque, claro, gerir grandes contas do Google requer lidar com a Apple e com a Samsung. Te deixa obcecado. Vai te deixar. Você está se imaginando pelos escritórios da Apple ou pelos escritórios da Toyota? Qual foi o cliente que mais te impactou? Foi Booking. Ostras. Mas que a Apple? Muito mais. Uau! Sim, a Apple tem uma cultura de sigilo. Se você vai aos escritórios da Apple, não há nenhum tipo de título, não há nenhum tipo de mensagem, você não sabe, ou seja, o cara do cubículo ao lado não sabe exatamente o que faz, em termos gerais, certo? Há outras áreas onde não. E nesse sentido, eram muito pouco transparentes sobre para que queriam trabalhar com o Google. O que acontece é que, evidentemente, quando havia um lançamento de um novo produto ou de um novo evento, precisavam das plataformas do Google, com o qual ajudas muito e aprendes relativamente pouco. Claro, a Booking, em um ano determinado, gastava acima de $1 bilhão em comprar cliques a nível mundial. Booking, Priceline, certo? Então, o que acontece? Que o nível de sofisticação matemática que você precisa ter para tentar entender o que estão fazendo e poder ajudá-los a crescer realmente nos explodiu a cabeça a muitos de nós, porque havia engenheiros, porque havia um monte de programação, havia redes neurais, havia absolutamente todo tipo de algoritmos para saber exatamente como podíamos ajudar a que a Booking crescesse mais. Aí sim que aprendemos um monte. Minha nossa. $1 bilhão por ano. $1 bilhão por ano. Como isso se vê? Meu Deus, 1 bilhão americano, desculpe, é 1.000 milhões espanhóis. Sim, é para cobrir o ROI, não importa. Sim. Sim, sobretudo não revelo nada que não seja conhecido, mas o esquema do Booking é um esquema de winner take all, que é um tipo de negócio que há na internet. No sentido de, se você vai procurar um quarto de hotel, para onde você vai? Para o que tem mais quartos de hotel. Se você tem quartos de hotel, para onde vai? Para o que tem mais tráfego buscando quartos de hotel. Com isso, nesse tipo de negócios, é crucial ser o primeiro, então você investe muito dinheiro para superar a concorrência. E é um negócio em que só um ganha. Winner takes all, é como chamam. É o vencedor, fica com tudo. Sua concorrência é o Airbnb? Sua concorrência não era o Airbnb, agora é o Airbnb, porque simplesmente o Booking se tornou o especialista em buscar alojamento em qualquer formato, casas rurais. Claro, porque antes era apenas mais um comparador de hotéis e tal, e agora você aluga até carro. Efetivamente sim, não é o normal. A parte de carros, a parte de viagens é muito marginal. Aí há outros, evidentemente, mas tudo o que é a parte de estadias, onde for e como for, é Booking.